Capítulo 595, Forja de Sangue 1. Forja de Sangue era o oposto de Necroforja. Em vez de criar um pseudonúcleo perfeito desde o início e fundi-lo com seu hospedeiro, Lith criara um pequeno pseudonúcleo e as vias de mana necessárias para evitar que ele se dissipasse ao mesmo tempo diretamente dentro do martelo. Era para exigir menos foco e mana em comparação com Necroforja. As vias de mana permitiriam que a energia de Lith se misturasse com a dos cristais de mana durante o processo de forja. Isso reduziria a resistência que o pseudonúcleo experimentava ao interagir com os vasos de mana e, começando aos poucos, todos os erros que Lith pudesse cometer poderiam ser ajustados conforme ele moldava o núcleo. Forja de Sangue estava longe de ser perfeito, mesmo em teoria. Lith já havia previsto que quanto mais o processo de forja progredisse, mais difíceis as coisas se tornariam. Nem o pseudonúcleo nem as vias de mana poderiam exceder sua forma ideal. Forja de Sangue tinha um limite além do qual qualquer erro significaria um fracasso irrecuperável. A dificuldade de Necroforja atingiu o pico bem no início do processo de forja quando Lith estava no auge, e diminuiu conforme o pseudonúcleo se fundia com o item. Forja de Sangue, em vez disso, começaria fácil e se tornaria mais difícil a cada passo seguinte. O segundo problema era que cuidar do pseudonúcleo e das vias de mana ao mesmo tempo exigiria muito foco de Lith. Uma vez que ele ficaria mais cansado com o tempo, ele enfrentaria os passos mais delicados enquanto estivesse no seu ponto mais fraco. "Você está pronto, Solus?" perguntou Lith. "Pronto." Começando a energizar o círculo de mana. O espaço ao redor de sua forja era cercado por um pilar de luz azul. Era feito da energia mundial que Solus extraiu do geyser mana abaixo deles. Lith posicionou o martelo Orixalcum Valmart no centro da mesa de obsidiana que era a sua forja de mana e, em seguida, colocou as mãos abertas nas laterais da haste do martelo, de modo que suas palmas tocassem um cristal de mana cada. Ele usou a verdadeira forja para criar um pseudonúcleo do tamanho de um orifício de alfinete e vários caminhos de mana finos como um cabelo. Ao mesmo tempo, ele ativou o revigoramento para verificar o desenvolvimento de seu experimento e ser capaz de olhar seu próprio núcleo de mana, usando como um projeto. Até agora é muito mais fácil do que eu esperava e melhor do que Necroforja, pensou Lith. Eu só preciso levar as coisas com calma e tranquilidade. O núcleo já começou a trocar mana com os cristais, facilitando a expansão. Simplesmente sem pressa, Lith descobriu que desenvolver o núcleo era a parte fácil. À medida que sua energia crescia, também crescia sua afinidade com o martelo. O processo exigia um fluxo constante de mana, mas não encontraria nenhuma resistência. Em vez disso, dar ao núcleo a forma certa foi bastante difícil. A falta de resistência fazia com que o menor escorregão do mana criasse uma saliência ou uma cavidade, tornando o pseudonúcleo defeituoso. Para piorar as coisas, se ele desenvolvesse os caminhos de mana muito lentamente, a energia central se dispersaria. Se ele os desenvolvesse muito rápido, a mana que vinha dos cristais inundaria o núcleo e o deformaria. Lith usou seu conhecimento de núcleos de mana para encontrar uma solução alternativa. Ele trataria o pseudonúcleo como um núcleo de mana em desenvolvimento e as vias de mana como seu corpo hospedeiro. Ele iria primeiro crescer o núcleo até que desse sinais de instabilidade. Então, ele fortaleceria e aumentaria os caminhos até que a pressão que eles exerceram quase comprimisse o pseudocerne. Nesse ponto, ele se concentraria novamente no pseudonúcleo novamente, enxague e repita. Forja de Sangue é ainda mais lento do que Necroforja, mas me permite aumentar o poder de encantamentos únicos melhor. A Necroforja, em vez disso, é limitado pela resistência maciça que encontra durante as etapas iniciais, mas ao moldar um pseudonúcleo completo de fora, ele me permite harmonizar vários encantamentos. Pensou Lith. Parece que é qualidade versus quantidade, Solus ponderou. Por enquanto, sim. Considere que até agora, criamos apenas um dos pseudonúcleos mais simples para os martelos. Ainda não vimos como o próprio martelo muda as regras do jogo. Quando até o segundo martelo estava pronto, Lith mais uma vez coberto de suor e cansado pelo uso repetido de revigoramento.
A única razão pela qual ele ainda era capaz de ficar de pé era graças ao seu vínculo com Solos. O geyser mana que a capacita também enviaria a energia fluindo por seu corpo e concederia a ele habilidades de recuperação misteriosas. Ele ainda estava com fome, no entanto. Droga, eu pulei o almoço. É uma coisa boa que ontem eu tive uma noite inteira de sono, caso contrário, meu experimento teria falhado. Lit disse. Ele tomou um banho rápido antes de comer uma refeição completa e cochilar por 1 hora. Antes de usar qualquer um dos martelos, ele precisava descansar o suficiente para permitir que o revigoramento o trouxesse de volta ao seu auge. Desde que Lit havia refinado um núcleo azul, ele absorvia a energia do mundo através de seu nariz e pele a cada respiração, como uma versão muito mais lenta de revigoramento que não reduzia seu limite máximo de energia. Além disso, enquanto ele estivesse dentro da torre, os efeitos do geyser mana o tornariam física e magicamente mais forte. Os dois efeitos combinados faziam com que mesmo uma única hora de sono rejuvenescesse muito seu corpo. Solos passou aquela hora pesando e acariciando os martelos. Eles eram muito feios, mas tudo sobre eles era estranhamente familiar para ela. Lit já os havia impresso com sua mana, mas ela poderia usá-los porque seu vínculo tornava suas assinaturas de energia quase idênticas. Por meu Criador, eu gostaria que houvesse algo, qualquer coisa, que eu pudesse forjar. Ela suspirou. Infelizmente, com um núcleo de mana verde profundo, estou muito fraca. Posso manipular as energias da torre e as do geyser, mas não são minhas. Quero infundir minha essência, usar qualquer outra coisa seria inútil. Ela tirou a forja inflexível de sua dimensão de bolso, batendo nele com o martelo Orixalcum em frustração. O som prateado que eles emitiram arranhou a parede na parte de trás de sua cabeça, a fonte de suas memórias recentemente encontradas. Ela congelou, olhando fixamente para o espaço. Então, ela atingiu a forja novamente quando os ecos do impacto fizeram seu corpo tremer e chamas roxas preencherem sua mente. Outro golpe a fez se lembrar de algo. Uma mão delicada dentro de uma luva preta, segurando um martelo prateado muito mais bonito com sua superfície coberta por runas de poder. Havia algo em que ela estava trabalhando, mas estava borrado por trás do reconhecimento. Algo prateado também colocado entre um martelo e o objeto borrado. Chamas roxas dançaram dentro de uma fornalha, mas Solos não conseguiu distinguir nenhuma de suas características. A fornalha estava muito longe e tornou-se mais distante a cada segundo, até que ela saiu de seu devaneio. Solos acertou a forja várias vezes, mas a memória foi perdida mais uma vez e não importa quantas lágrimas ela derramou ou quanto esforço ela colocou em martelar, nada poderia trazê-la de volta. Quando Lit acordou, ainda estava muito cansado, mas agora o revigoramento havia recuperado parte de sua eficácia. Ele achou Solos bastante desanimada, apesar do sucesso anterior. Está tudo bem, Solos? Ele perguntou. Não, você quer falar sobre isso? Agora não, obrigado. Lit decidiu não se intrometer mais. Depois de tranquilizar Elina de que ele havia perdido o almoço apenas porque estava ocupado com seu trabalho, ele foi ver Zequiel. Capítulo 596, Forja de Sangue 2. Que bom da sua parte. É seu segundo dia de licença e não te vi, exceto para recolher seus pacotes e comer. Mataria você passar algumas horas conosco. Devo convidar Camila para que você nos agradeça com sua presença. Elina não estava feliz com seu calendário e não teve escrúpulos em repreendi-lo. Agora eu entendo por que alguns magos se tornam lixes. Como vou passar o tempo com minha família, praticar magia, ajudar minha namorada e continuar minha pesquisa, tudo ao mesmo tempo? Pensou Lit. É impossível. Para conseguir algo, você tem que sacrificar algo em troca, disse Solos. Você sempre pode abandonar seu dever como ranger e seus entes queridos. Você apenas tem que se contentar em se tornar como Zolgrish, que não tem nada além de seu trabalho em um assistente demente. Só de pensar nisso, Lit estremeceu. Ele ainda estava lutando para manter sua sanidade e sabia que a de Solos vinha caindo há anos.
Se ele a obrigasse a ficar longe de qualquer forma de interação humana, Lid sabia que mais cedo ou mais tarde ela iria explodir. Ele caminhou até Lutia em vez de se teleportar, para tirar um minuto para se apreciar a paisagem. O inverno em Lutia estava prestes a acabar, mas a neve ainda cobria campos e árvores. Não havia ninguém por perto, dando a Mogar uma aparência pacífica. Quando ele chegou à oficina de Ezequiel, o ferreiro parecia muito cansado. Sinto muito, Lid, mas mesmo com a ajuda de Senton, esse trabalho é enorme. Fundir o Richalcum é a parte fácil, o mesmo para os martelos, pois posso despejar o metal fundido diretamente no molde. O problema é a cota de malha definida. Nunca trabalhei em algo tão difícil e preciso de um tempo para me acostumar. Posso trabalhar na cota de malha ou na fundição, não nas duas. Ezequiel tinha olheiras e uma respiração irregular. Pode Senton cuidar da fundição enquanto você cria as cotas de malha? Perguntou Lid. Sim, claro. Achei que você queria que eu fizesse isso. Ezequiel sabia que Lid apenas queria perfeição. Senton havia trabalhado com ele por mais de uma década, mas a lacuna de habilidade entre eles ainda era enorme. Está bem. Até eu posso fazer isso, então duvido que alguém como ele cometa algum erro. Quantas cotas de malha estão prontas? Perguntou Lid. 4, mas o design deles é terrível. Tenho vergonha de como eles parecem ruins, mas não poderia fazer melhor com tão pouco tempo. Ezequiel baixou os olhos envergonhado. Você está morto de cansaço e 4 são suficientes. Tire o dia de folga, eu tenho 18 dias restantes. Tenho tudo o que preciso para meus experimentos e prefiro materiais perfeitos para meus trabalhos reais. Eu quero você no seu melhor. Faça Senton continuar fundindo, não tenho ideia de quantas vezes vou falhar. Lid deu a Ezequiel outro caixote e algumas moedas de prata para seus problemas. Os olhos do ferreiro brilharam como estrelas, seu corpo estava cheio de energia novamente. Não, sério. Descanse. Lid colocou a mão sobre o ombro de Ezequiel para verificar sua condição com revigoramento. O ferreiro estava prestes a desmaiar. Ezequiel assentiu com um grande bocejo. Uma pitada de magia de luz relaxou seus músculos e queimou os últimos fragmentos de resistência que tinha. Ezequiel estava prestes a ter um longo cochilo. Lid pegou 4 horríveis cotas de malha que pareciam ter sido feitas por uma criança montando chaveiros sobressalentes e as guardou dentro de seu bolso. Ele pensou. Já é suficiente. Temos que pensar no design também. Solos ficou indignado. Seu orgulho de artesão ficou horrorizado com a ideia de trabalhar em algo assim. Lid estava prestes a responder quando seu amuleto de comunicação chamou sua atenção. O que é agora? Esta é a partida mais ocupada de todas. Ele gemeu ao perceber que era a runa de Kila. Como você pôde fazer isso comigo? Seu holograma parecia bastante irritado. Fazer o quê? Parece que estou irritando muitas pessoas atualmente, então preciso que você seja mais específico. Não seja espertinho comigo. Vastor me contou tudo desde que sou seu assistente. Por que você não me ligou pedindo ajuda? Você sabe que me formei em escultura corporal e estou trabalhando muito na área. Kila disse. Você fica muito fofa quando está com raiva. A resposta de Lid conseguiu fazê-la ficar vermelha como uma beterraba de uma mistura de constrangimento e raiva. Brincadeiras à parte, o caso é complicado. Eu acredito em suas habilidades, Kila. Você sabe que sempre a considerei um gênio, mas preciso da ajuda de um especialista. Não importa o quão bom você seja, você se formou um ano mais tarde do que eu. Você tem menos de 2 anos de prática. Mesmo se você curasse uma pessoa por dia até agora, você não estaria nem perto do nível de habilidade e experiência de Vastor. Mexer com o cérebro de uma pessoa é um assunto sério e você sabe disso. Kila respirou fundo. Como amiga, ela se sentiu insultada, mas como curandeira, ela só podia concordar com ele. Entendi, mas depois de passar uma semana com Fria, como você não me ligou para uma consulta? Eu vi você por apenas um dia por quase 2 anos. Tenho saudades do meu melhor amigo. Suas últimas palavras atingiram a consciência de Lid, fazendo-se sentir culpado.
Ele também considerou se tornar um lixo novamente. Eu sinto muito. Você quer se juntar ao time. Com seu talento, você poderia identificar qualquer problema que Vastor ou eu poderíamos perder. Talvez até encontre uma maneira mais fácil de tratar Zinha. Eu ficaria honrada. Sua raiva desapareceu como uma bola de neve jogada ao sol. A propósito, você absolutamente tem que me ensinar como criar hologramas. O nível de detalhes no modelo do paciente era surpreendente. Havia entusiasmo demais em sua voz, fazendo até Solus se perguntar se ela sentia falta de Lit ou de seus ensinamentos. Como vai com a Nator? Lit imediatamente mudou de assunto. Oh deuses, você se lembra? Muito bem. Ele finalmente reuniu coragem para conhecer meus pais. Eu estava começando a achar que ele estava apenas brincando com meus sentimentos, mas descobri que ele estava apenas com medo. Ele quase desmaiou encarando o olhar do pai. Ela deu uma risadinha. Fico feliz em ouvir isso, mas não baixe a guarda. Ele ainda pode ser um idiota. Você merece alguém que te trate bem, caso contrário, você vai acabar sendo um idiota como o meu paciente atual. Lit se teleportou de volta para Travna antes de contar a ela sobre o passado de Zinha. Pobre mulher. A situação dela não poderia ser pior. Entre seu marido e sua condição, é difícil dizer qual é o pior. Ela disse. Alguma ideia? Bem, eu li muitos artigos e concordo com sua avaliação. Seu caso está tão ruim quanto ela estava faltando parte de sua coluna. O que torna este caso difícil é que o problema não está em uma parte defeituosa do corpo, mas na ausência total dele. Criar um nervo óptico é muito perigoso. As coisas podem dar errado quando você o cria e também quando o vincula à força vital dela. Ambas as vezes você tem que manipular o cérebro dela. O menor erro pode afetar sua personalidade, suas memórias, tudo. Pedir ajuda a Vastor foi a melhor coisa que você poderia fazer. Estou encaminhando a você todos os documentos sobre procedimentos semelhantes que encontrei. Observando os 2 dígitos que aparecem em seu amuleto de comunicação, Lit ficou feliz por ter um amigo tão querido. Que havia feito um trabalho completo, dando-lhe tudo de que precisava. Ele também ficou mais uma vez feliz por ter da Soluspédia. Ele só precisava escrever tudo isso com magia de água para economizar 2 dias de leitura. Continua no próximo vídeo.